Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre voz de Deus. Você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus? Ou quando você ouve, você entende que é a voz dele? Como que você vai ouvir a voz de Deus, afinal de contas? E nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Saber ouvir a voz de Deus é muito importante. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com meu amigo pastor Joel Nunes, nosso líder regional ali em Campo Grande. Pastor Joel, que prazer tê-lo aqui novamente no Conexão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Ednilson. O prazer é todo meu de estar com o senhor para falarmos desse assunto tão importante para os dias de hoje. Graças a Deus. Também estamos aqui com o nosso pastor lá de Olaria, em Nova Friburgo, o pastor Ian Silva. Pastor Ian, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson, pelo convite para estar aqui novamente, para poder falar sobre esse assunto que é muito importante, tanto para a gente como também para aquele que segue a fé cristã e tem desejo, a vontade de aprender mais sobre esse assunto no nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre esse assunto. Esse programa vai ser muito bom para você. Eu quero que você já veja as pessoas para poder assistir junto, porque vai valer a pena, hein? Nós vamos a essa matéria e voltamos já. A voz de Deus é uma comunicação divina entre Deus e os filhos, promovendo o crescimento espiritual. Pode se manifestar através da voz interior, como uma intuição, pela Bíblia, por profetas ou por sinais que Deus envia. A comunicação com Deus pode ajudar na tomada de decisões, dar apoio em momentos difíceis e na luta contra tentações. Em João capítulo 10, versículo 27, diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É, muito forte, né? Se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver as várias formas que você pode ouvir a voz de Deus, né? Você tem como ouvir até diretamente. Eu, quando me converti, eu ouvi uma voz literalmente dizendo para mim, liga a televisão. E quando eu liguei a televisão, Deus falou comigo através de Jeremias 29:13. Foi ali que Deus me libertou, foi ali que Deus me ganhou e me tirou desse mundo aí. Então, é um tema bastante importante. Pastores, homens de Deus. Como definir a voz de Deus? A gente viu aqui a matéria já traz uma definição, né? A própria matéria já traz uma definição. Mas como vocês definiriam, talvez até em poucas palavras, então, sobre a voz de Deus? Pastor Joel. A voz de Deus, pastor Ednilson, é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Até mesmo, pastor Ednilson, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, até está aqui com a Bíblia aberta, ela diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A voz de Deus é maravilhosa. A voz de Deus traz paz ao nosso coração. E até no Salmo, a Bíblia diz no 29, de versículo 3, que a voz de Deus é poderosa e cheia de majestade. A voz de Deus é a sua palavra. Glória a Deus. Pastor Ian, então, a voz é uma definição também, né? Sim, senhor. Você vê que a própria matéria trouxe uma definição, o pastor está trazendo uma definição. Como o senhor definiria isso? Essa voz que a gente ouve e às vezes parece tão nítida, que parece que realmente alguém está do seu lado, mas que às vezes também passa suavemente, através de uma coisa que você vê. A gente já vê a voz de Deus, ela não é só ouvida, né? Ela também é vista. É tremendo como Deus fala com a gente, é tremendo como Deus fala com a gente. Como o senhor definiria isso? Pastor Ednilson, como aquilo que deve nos guiar nesse mundo que a gente vive hoje, né, pastor? A gente tem a palavra do Senhor, o que o pastor Joel disse, concordo plenamente, né, que é a palavra dele, que deve nos guiar nos dias de hoje. Nesse mundo que a gente vive, que a cada vez mais parece que está ficando mais perdido, né, pastor? São muitas vozes, são muitas coisas, mas definiria a voz de Deus hoje como uma voz que deve nos guiar. Que existem muitas vozes. É aquilo que o salmista disse: guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor é aquele que deve nos guiar, pastor. E quando a voz dele vem, traz mansidão, né? Traz mansidão. Como diz o pastor, você, mansidão, paz. Deus nunca vai te dar uma palavra para te deixar agitado, né? Então, tem gente que é meio agitado. Oh, Deus falou comigo. Mas por que você está tão agitado? Tanto foi Deus que falou contigo, né? Deus é bom, né? Bom, a voz de Deus pode ser passada como uma intuição, pastor Ian? Pastor Ednilson,
como a intuição, né? Aquilo que faz a intuição é aquilo que faz a gente agir sem pensar, sem meditar, sem a gente parar um pouco, pensar. Então, quando eu estava vendo sobre a intuição, eu cheguei a um ponto de não passar a voz de Deus como uma intuição. Porque Deus falou para o Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, né? No Salmos 1 ele fala... Não vai pelo seu achismo. Medita um pouco, porque ela vai fazer você prosperar em tudo aquilo que você for fazer. E existem situações na nossa vida, pastor Ednilson, que não tem como a gente tomar decisão na hora. A gente tem que parar, meditar um pouco, né? Ir para a palavra, ir para as escrituras, até a gente ter a certeza, né? Como o senhor bem falou, sentir a paz no nosso coração. E a paz eu tenho certeza que ela vai virar pela palavra. Entendendo. Isso. Pastor Joel, mas eu entendi o que o pastor Ian falou, mas não tem gente que é muito intuitivo? Tem pastores que, até pastores mesmo, vamos falar da gente, né? Vamos falar dos outros, não. Até pastores que falam assim, mas eu senti isso aqui e vou lá e vou fazer. Isso seria uma intuição, né? Ele sentiu, ele acha que foi Deus que falou, e em alguns casos, alguns inclusive, no popular, quebram a cara, né? Até, né? Porque foram na intuição e depois perceberam que Deus não estava naquele negócio. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes, né? E, infelizmente, não foram poucas vezes a gente viu isso acontecer. Mas tem gente que tem essa intuição, não tem? Tem gente que tem aquele negócio de... Por exemplo, vamos falar dos pastores. Levantar uma pessoa na obra. A gente geralmente faz um curso de obreiro, a gente faz um não sei o quê, a gente faz isso aqui, prepara, vai devagar, vai... Mas tem hora que você olha assim, Deus, pum, aí você sente de Deus e você pega a pessoa, traz para perto, de repente a pessoa cresce e se torna um pregador, um bom pregador, boa pregadora. Aquilo não seria uma intuição ou não? Aquela é uma direção do nosso Deus, pastor Ednilson. Até porque a intuição é uma forma de nós percebermos as situações que surgem, mesmo sem uma análise muito profunda. Sim. E essa intuição, essa análise nós temos porque estamos firmados na palavra. Nós pastores, nós temos já essa experiência na Bíblia, na palavra, como é servo de Deus, conseguimos perceber por Deus quem tem um chamado. Então não seria uma intuição. Não. Seria uma direção de Deus que às vezes vem tão rápido, que parece uma intuição, mas como a gente está ligado em Deus, a gente consegue perceber certas coisas. Exatamente. Já a percepção, nós conseguimos, a intuição, percebemos certas situações, mesmo sem uma análise muito profunda. Nós percebemos porque estamos firmados na palavra. É perigoso. Aí é perigoso. Porque você vai na sua intuição. Tem gente que tem essa mania, né? Muito intuitivo, já sai fazendo tudo, aí depois dá tudo errado. Aí depois, pensei que era de Deus. Fui na intuição, então. Nós temos que ir na direção de Deus. Tem que ir na direção de Deus. Como diferenciar a voz de Deus de outros pensamentos e sentimentos? E agora? Vamos lá. Pastor, aquilo que... Vocês podem falar à vontade aí. Aquilo que a gente está comentando aqui agora, a palavra de Deus, ela vai trazer paz para o nosso coração, né, pastor? Ela vai trazer paz para o nosso coração, vai trazer paz para a gente. E Deus, ele não vai contrariar a palavra dele. Ele não vai contrariar aquilo que ele deixou escrito para a gente, né? Eu passei recentemente por uma situação sobre isso e no meu coração veio a vontade de fazer algo, mas na mesma hora que veio aquela vontade de fazer algo, veio a palavra e confrontou aquele negócio. Bateu de frente com aquilo, né? Bateu de frente com aquela vontade. Eu entendi, essa vontade é humana, essa vontade é minha. E a palavra... Parecia ser de Deus. Parecia, mas na hora que veio a palavra, né? Veio o texto, bateu de frente, eu falei, opa, isso aqui tá errado. E aquela palavra, ela trouxe paz para o meu coração. Aquela palavra me acalmou, me tranquilizou. E entre fazer aquilo que eu queria e fazer o que a palavra diz, eu preferi ficar com a palavra, né? Porque, como diz a pergunta aqui, né, pastor? Como eu vou diferenciar? A palavra vai trazer paz para o nosso coração. Ele não vai contrariar aquilo que está na Escritura Sagrada. Que Deus determinou. Deus determinou. E aí, pastor? Até porque, bem colocado pelo nosso pastor, Ian, a própria palavra diz em Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos têm que estar alinhados com a palavra. Se não está, o tempo todo. Se não está... E tem gente que é teimosa, né? Que como o pastor falou, o pastor sentiu que não era, voltou atrás. Mas muitos não voltam atrás. E aí que é o perigo. Só depois que
como dizem no popular, a vaca vai pro prédio, né? Aí a pessoa, poxa, eu pensei que Deus estava nesse negócio, mas você viu que não estava, né? Deus mostra, perde a paz, né? Aí começa, pastor, uma seguinte questão, que é aquela luta da carne contra o espírito, né? Como o apóstolo Paulo fala. Faço, fica aquela luta, faço ou não faço, Deus ou não é, vou na palavra, eu faço o que eu quero. Você fica durante um tempo naquela luta, né? Naquela batalha. E quem estiver mais forte, se a palavra de Deus estiver muito forte no nosso coração, se a gente estiver bem alicerçado na palavra, como o pastor Joel falou, se a gente estiver bem alicerçado na palavra, pode ter certeza que a palavra de Deus ela vai prevalecer na nossa vida e a gente vai entender, opa, eu tenho que ir pela palavra dele, que é a melhor escolha. Tô fora, né? Tô fora. E vai ficar na palavra. É, coisa séria, hein? Se a voz de Deus, pastor Joel, se ela existe, qual o papel do livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, o livre-arbítrio humano. Se a voz de Deus existe, qual o papel do livre-arbítrio? Se Deus guia nossas ações, até que ponto somos responsáveis por nossas escolhas? Nossa responsabilidade, pastor, é total. Porque o Senhor Deus, Ele nos dá a direção. Ele nos dá a palavra dEle, nos mostra o que fazer. Agora, se vai ser feito ou não, a decisão é do ser humano. É o livre-arbítrio que o Senhor Deus deu. Se fizermos o que a palavra nos orienta, a vitória é certa. Se irmos por outro caminho, a derrota vem. Vem também, né? E é interessante nesse caso que você está falando, que às vezes a gente vê pessoas fazendo as coisas, tomando as decisões, dizendo que estão alinhados com a palavra de Deus, né? Na verdade, são decisões próprias, pessoais, mas elas dizem que estão alinhadas com a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou comigo sobre namoro. E tinha orado. E era a pessoa. E pouco tempo depois a pessoa chegou e falou assim, não é ela não. E já queria terminar o namoro. A menina não queria, era ele que queria. Eu falei, você falou que queria, você falou que tinha orado, você falou que Deus confirmou. Pouco, não tem nem 2, 3 meses isso aí, você agora está falando que Deus, o quê? Deus desconfirmou? Que Deus é esse que você está servindo? Porque não é o Deus que eu sirvo, não. Tem coisa errada aí. Aí ele falou, pastor, eu devo ter me enganado. Devo ter, não, você se enganou, com certeza não foi a voz de Deus que você ouviu. E aí ele terminou o namoro realmente, hoje é casado com outra pessoa. Podia ter, de repente, ficado mais sério, casado e ter se arrependido depois, né? Então, é tão importante isso, né? Você Sim, pastor. ficar ligado nisso, né? E entender que você tem, como o senhor falou, tem responsabilidade, né? A nossa responsabilidade é grande, né? Não é só chegar e jogar tudo para o céu, não. A escolha vai ser sempre nossa, né, pastor? Deus ele vai colocar a opção, como ele fala na Bíblia, né? Tenho posto diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele vai falar, escolhe, pois, a vida para que viva, né? A direção ele dá, a direção ele dá. A escolha é nossa. Agora a escolha é nossa. Eu acho isso super interessante, sinceramente, como pregador do Evangelho. Eu acho super interessante, porque eu vejo pessoas na igreja, às vezes, assim, com pouco tempo de igreja, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, chorando, reclamando, porque Deus não operou, porque Deus não fez. Aí eu deixo a pessoa chorar bastante. Aí depois eu falo assim, vem cá, quanto tempo você ficou longe de Deus? Engraçado, você fez de tudo, agora você está 1 ano só, é um bebezinho de 1 ano. E você já quer que tudo se resolva? Ele pode fazer, mas se ele fizer, será que você vai ficar com ele? Você é muito bebezinho, e Deus está tratando com você, espera. Porque a pessoa é interessante, ela fica a vida inteira, não quer nem saber de Deus, e em pouco tempo ela quer que Deus traga a solução. Eu falei, eu acho que o senhor está procurando um gênio da lâmpada, não está procurando Jesus, não. Porque não é assim que funciona, ele quer tratar com você, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Sim. Entendi. Se a moralidade divina, pastores, é considerada superior à humana, no caso, a nossa, se a moralidade divina é considerada superior à nossa, como conciliar os valores religiosos com os princípios da justiça, da igualdade e dos direitos humanos? Ou seja, o que eu entendo aqui, como que eu vou alinhar, então, a lei de Deus com a lei dos homens? Se a lei de Deus é superior, se eu tenho que obedecer à lei dos homens, se ela, por exemplo, vai contrariar a lei de Deus, como é que funciona isso? Como tratar esse assunto? E aí, pastor? Posso começar? Pode, deve. A Bíblia diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus.
Jamais, como cristão, nós podemos contrariar os valores cristãos, os valores da Bíblia Sagrada. Então, se algum princípio bate de frente com o da Bíblia Sagrada, então não podemos colocar em prática de forma nenhuma, porque nós precisamos agradar a Deus o tempo todo. Precisamos agradar o nosso Senhor que está conosco o tempo todo até a consumação dos séculos. Então, pastor, é simples, é obedecer a palavra. Ficarmos na palavra, aí seremos vencedores. Tá, mas assim, se a lei do homem contraria a palavra, como é que a gente faz? Porque a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades terrenas, todas elas foram constituídas por Deus. Aí vem uma lei que você... Né, saiu um edital aí que parece que na cidade do Rio de Janeiro agora, né, pelo SUS também vai ter um negócio aí da raiz, da matriz africana, vai ser incorporada ao SUS na cidade do Rio de Janeiro. Isso já está rodando aí, geral. Como é que funciona? Eu sou cristão. Se eu chego lá, então, e o médico não identifica o que eu tenho e ele vai me mandar, então, para uma pessoa que trabalha com uma raiz, uma matriz africana, como é que funciona isso? Como é que eu iria para lá? Mas tá na lei, deixaram passar, passou e está lá. Como é que fica? Eu vou... Você está entendendo o que eu quero dizer? É uma situação bem difícil. A única cidade no Brasil que fez isso aí foi a cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando contra nem a favor, estou falando que não faz sentido, já que tem tantas religiões no Rio de Janeiro, então todas elas teriam que ter o mesmo direito, né? Mas, na verdade, nenhuma delas deveria estar lá. Temos os capelãos, né, para fazer esse trabalho. Sempre tivemos. Mas tudo bem, cada um, o prefeito, sei lá quem foi que fez isso aí, não quero nem saber. O que eu quero saber aqui é, e se você tem uma lei sancionada assim, e ela vai contra a de Deus? Como é que eu faço aí? Porque se a moralidade divina é considerada superior do que a humana, como é que eu posso conciliar esses valores, então? Princípios de justiça, igualdade, até dos direitos humanos, com valores que são nossos, são valores religiosos. Próprios valores cristãos concordam com o humano em alguns pontos, como o da não discriminação. Sim, da igualdade. Da igualdade, eles são iguais. Direitos humanos. Direitos humanos, positivo. Mas se um vai contra, eu tenho que ficar com aquilo que eu acredito que é nosso Deus. Eu preciso ficar com a palavra de Deus. Pastor Ian, e aí? Aquilo que o apóstolo... Vamos dizer que falaram para você, você vai ser chicoteado. É aquilo que o apóstolo Pedro disse, né? Atos 5:29. Mais importa para nós obedecermos a Deus do que aos homens. Lá eles foram proibidos de falarem da palavra. Eles foram proibidos de falar não da palavra, mas do nome de Jesus. Então o apóstolo Pedro ele chega e fala, para nós mais importa obedecer a Deus do que os homens. E a gente sabe, pastor, que a vida do cristão ela não é fácil, né? Não. A vida do servo de Deus acho até que no Brasil está fácil demais. Alguns cristãos precisam ser apertados no Brasil, tá? Porque você vê lá fora pastor morrendo, família de pastor morrendo, pessoa sendo presa porque tem Bíblia na mão, você sendo realmente, aí sim, realmente atingido diretamente na sua moral, na sua índole, fisicamente, por causa do Evangelho. No Brasil, a gente é bem perseguido, bastante perseguido a gente é. Mas a gente ainda consegue fazer reuniões com portas abertas. Né? A gente pode ir para a praça, louvar, adorar a Deus, fazer um evento de marcha de Cristo, botar milhares de pessoas na rua. E lá fora, na maioria não, mas muitos países já não podem fazer mais isso. E eu acho até que o Brasil está meio frouxo por causa disso aí. Né? Mas cabe a nós, né, pastores, ensinar. Sim, pastor, como eu estava falando, né? Tem a questão do Antigo Testamento, né? De Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi uma lei que foi colocada, né? A lei que não poderia mais adorar nenhum Deus. Mas mesmo assim, o Daniel, ele continuou orando ao Deus, buscando a Deus, né? Ele continuou buscando a Deus e aquilo levou ele à cova do leão. Né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvarem à estátua do rei, levou eles à fornalha. Mas uma coisa que eu vejo nisso, que quando a gente está na obediência, Deus está com a gente. Deus ele vai dar livramento para a gente. É forte, né, pastor João? Por isso que as pessoas que sofrem perseguição por causa dessas coisas, elas dão muito valor às Escrituras, porque eles querem honrar Deus. São pessoas enraizadas. Exatamente. Pessoas eles querem honrar Deus. Ninguém tira essa pessoa da igreja e da presença de Deus. Positivo, pastor.
Aqueles princípios dos próprios apóstolos mesmo, né? Que foram queimados, crucificados de cabeça para baixo, degolados, né? Mas não negavam a Jesus de jeito nenhum. Iam para aqueles coliseus lá, louvando hinos, sabendo que vão ser devorados por leões e servir de escárnio para todo mundo. E mesmo assim permaneceram. Olha, eu vou te falar, se no Brasil chegar uma onda dessa aí, as igrejas vão esvaziar talvez pela metade, porque tem gente que só quer saber do oba-oba hoje aí, né? E estão querendo fazer tudo, dizendo ser convertidos ao Evangelho e querem fazer de tudo. E não dá, né? Ou você fica na palavra ou não fica. Mais ou menos isso aí, né? Sim, sim. Que coisa tremenda. Bom, nós vamos agora ao intervalo, bem rapidamente. Vamos a esse intervalo, voltamos rápido falando sobre voz de Deus, tema importante e que você tem que estar presente. A gente volta já, não é rapidinho. Fica aí. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre a voz de Deus. Aliás, por falar sobre isso, né? Eu queria já chamar o nosso abre aspas de hoje. Vamos lá. Preso desviado volta para Jesus após ouvir sua voz. Rick Scaden, um jovem americano, abandonou a fé cristã na adolescência, buscando um estilo de vida mundano. Entre os 15 e 19 anos, ele se envolveu com imoralidade sexual, drogas e álcool. Certo dia, dirigindo embriagado, Rick causou um grave acidente de carro. Na prisão, ele refletiu sobre a trajetória autodestrutiva que havia escolhido. Rick teve uma experiência espiritual transformadora, ouvindo a voz de Deus. Deus lhe perguntou se ele estava pronto para voltar para casa, e Rick respondeu afirmativamente que estava pronto para voltar. Em 2010, após ser libertado, ele começou a frequentar uma igreja local no Colorado. Rick foi liberto dos vícios e encontrou um novo propósito na vida. Hoje, ele serve como pastor executivo na City Point Church, Northern Colorado. A história de Rick é um testemunho de redenção e transformação através da fé. Sua jornada demonstra o poder da fé em superar desafios e encontrar um novo caminho. Fonte www.guiame.com.br. Olha, você vê que a história do Rick é a história de muita gente, né? Muitos, inclusive aqui na mesa, tem muitos que, de alguma forma, ouviram a voz de Deus, né? E voltaram para a presença ou partiram para a presença de Deus e ali tiveram suas vidas transformadas, não é? Pastor, isso é uma história que a gente ouve sempre, né? Graças a Deus, né? É uma história que a gente sempre ouve, né? É uma pessoa mal, ouviu a voz, atendeu, Deus entrou e mudou a vida delas. Eu lembro logo, pastores, de o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso estava indo lá para perseguir a igreja, para maltratar a igreja, e o próprio Senhor Jesus se apresentou a ele. Se não fosse assim, talvez ele não seria se convertido. E Deus falou diretamente com ele, e ele viu que ele estava errado. E se tornou um grande pregador do Evangelho. Deus se mostrou a ele. Um dos maiores da história, né? O apóstolo Paulo, embora ele se intitulasse como um apóstolo abortivo, né? Ele era um dos melhores. Não andou com Jesus, mas era um dos melhores. Né? Fez o que outros não fizeram, né? Sim, senhor. É bem lembrado esse. Mas no nosso tempo também tem, né? Porque, poxa, você tem um monte de casos de pessoas que ouviram a voz de Deus, obedeceram. Eu estava na minha sala. Eu estava na minha sala quando a voz falou assim, ó, liga a televisão. Eu liguei, Jeremias 29:13, estava lá estampado, e foi com aquele versículo, sem ninguém falar nada, que Deus me libertou e me curou. E no dia seguinte, amanhecendo o dia, eu já fui para a igreja e nunca mais saí. Quer dizer, é uma coisa assim, experiência que a gente vai vendo, as pessoas tendo, e vai vendo que é no mundo todo. É o mesmo espírito. Né? Tremendo, né? Tem vezes que se não for assim, a pessoa não se converte. Se não for algo impactante. Exato, pastor. Né? A pessoa não vai pegar na Bíblia, talvez, porque não crê. Esses dias eu falava Deus isso. Eu falava isso na igreja esses dias. É importante a nossa experiência. E às vezes Deus deixa você chegar lá no último estágio
para chegar lá e te resgatar. Mas por que me deixou? Porque foi impactante. Se fosse normal, simples, você não estaria firme com Deus. Como foi impactante, talvez você seja até um pregador mais na frente. Esse impacto é muito forte, né? E fica o testemunho, né, pastor? Fica o a experiência, como contou no abre aspas, né? Foi uma experiência que aquela pessoa teve transformadora, como todos nós tivemos as nossas experiências com Deus, né, A pastor? maioria é assim, né? A maioria dos pregadores tem muita história para contar no nome de Jesus. Bom, vamos lá. Se Deus se comunica, pastor Joel, qual é a natureza dessa comunicação? Ela é verbal, telepática, simbólica ou uma combinação de tudo isso? O Senhor Deus, ele se comunica como ele quer, pastor Ednilson. Como ele quer, da forma que ele quer, sempre dentro da palavra. Você vê que a nossa comunicação com Deus é oração. E Deus se comunica conosco através sempre das Escrituras, da sua palavra. O Kenneth Hagin até falou da impressão no coração. Então Deus se comunica como ele quer. Quantas vezes, quando estamos pregando a palavra ou estudando a Bíblia em casa, um versículo, uma passagem bíblica salta aos nossos olhos. Aí ficamos ali, pesquisando, pedindo a Deus, me ensina, me mostra o que o Senhor quer me falar sobre em cima desse versículo. E aí Deus vai ministrando ao nosso coração através da palavra. Então Deus, ele trabalha como ele quer. E um versículo só, às vezes, sai um grande sermão, né? Um grande sermão. Porque Deus vai te mostrando, através de um versículo só, um monte de coisas. Um versículo pequeno cresce e vira um grande ensinamento para nossas vidas. Eu falei no bloco anterior, pastor Ian, que a gente não ouve a voz de Deus só com o ouvido, né? A gente ouve com os olhos também, com todos os nossos sentidos. Deus, como o pastor João falou, Deus tem várias formas de falar com a gente. Só nunca ele vai contra a palavra. Ele nunca vai contra a palavra dele. Mas ele tem várias maneiras e não é isso. Por exemplo, eu há muitos anos atrás, eu conto muito essa história. Há muitos anos atrás, eu fazendo um retiro, os ônibus chegaram, eu fui lá embaixo pegar os jovens. E eu estava pegando as malas e tudo com a minha equipe para subir, né, pro retiro. E começou a chover. E tinha uns pintinhos assim, pintinho mesmo, filhote, né? Os pintinhos assim. De repente saiu uma galinha enorme de dentro do mato. E ela correu em direção aos seus pintinhos e abriu a asa. Eles correram para debaixo das asas dela e ela saiu andando com a asa aberta, levando eles assim para dentro, pro local. E eu fiquei parado com a mala da mão assim, olhando aquela cena. Falei, caramba, é exatamente o que Deus fala. Então, ele fala que vai juntar a gente debaixo de suas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Eu vi, literalmente, como é que funciona isso. E eu fiquei parado ali na chuva, com a mala na mão, olhando aquilo ali, e falei, Jesus, o Senhor está falando comigo aqui. Quer dizer, ele tem muitas maneiras de falar, porém nunca contra a palavra dele, mas tem muitas maneiras de falar, né, pastor? Tem sim, senhor pastor. Quantas vezes olhamos para o céu, para a natureza, né? E até mesmo assim, o senhor fala em retiro, né? Quando a gente está num retiro, naquela área com bastante árvore, bastante mata, a gente sozinho, às vezes, num canto separado, a gente não consegue sentir a presença de Deus e ver, né? O que Deus faz, a perfeição que Deus ele faz as coisas, que a palavra dele declara sobre tudo isso. E a gente olha tudo aquilo e a gente fala, meu Deus do céu, não tem como, né? Deus não falar com a gente através disso aqui. A gente lembra de um versículo, lembra de uma palavra, ou também, pastor, através de situações que a gente passa. Através de situações que a gente passa, de batalhas, de lutas, de guerras que a gente passa, que é Deus tentando mostrar, falar com a gente, nos trazer para perto dele, fazer como a galinha fez ali com os seus pintinhos, né? Carregando embaixo, cuidando dele, tendo aquele cuidado. Eu já vi muito isso, minha avó também, que ela tem criação de galinha, ela tem, né? Lá onde a gente morava. Então eu via muito isso, via muito esse cuidado que tinha. E em todas essas coisas a gente consegue ver ali o cuidado de Deus e também Deus falando com a gente, né, pastor? É, muito, muito bom, né? Então é só ficar atento, né, pastores? Fica esperto, você vai ver Deus falar contigo constantemente, não só abrindo a palavra, mas ele vai falar pela palavra, sem abrir a palavra, mostrando a você que ele está em tudo. Em tudo Deus está presente. Em tudo, em todos os lugares. Bom, Deus fala, pastores, através de profecias ou revelações. Vamos lá. Pastor Joel. Passou a bola, pastor João. Vamos embora. A própria palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a multiforme graça de Deus é isso aí. Deus, ele trabalha como ele quer, sempre, sempre na palavra. O senhor mesmo citou no bloco anterior, o senhor citou o texto de Hebreus 1:1, né? E antigamente ele havia falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho, né? Que é a palavra. Aí a palavra vai trazer para a gente isso aqui. Vai trazer revelação para nossa vida, pastor. Revelação e profecias também, né? Isso. Quantas vezes já Então ele fala sentamos, pelos né? dois? Ele pode falar através da palavra, com profecias e com revelações? Sim, senhor, pastor. Quantas vezes sentamos no banco da igreja, né, para ouvir uma mensagem, e ali Deus, ele deu uma revelação para a gente ali, né? Como pastor também, às vezes eu fico escutando as mensagens, né, do Senhor, da nossa liderança, e aí Deus, ele revela uma coisa para a gente naquele texto. Sim. Uma coisa pessoal, uma coisa interessante, nossa. Né? Você está pregando para 500 pessoas e uma palavra só consegue atingir a necessidade, alcançar a necessidade de todos eles que estão atentos à palavra que está sendo pregada. Mas é a mesma palavra. Eu, esses dias, falava de um texto, acho que era Lucas 5, se eu não me engano, quando Jesus vai encontrar seus primeiros discípulos. E Jesus, ele pega o barco do Pedro, afasta um pouquinho, prega para a multidão, Pedro está no barco com ele, prega para a multidão. Aí ele vira para o Pedro e fala, volta lá no alto mar e pesca, e joga a rede. Eu falava com o pessoal, todo mundo recebeu a revelação, mas a direção que recebeu foi só o Pedro. Tinha outros barcos lá, tinha outros pescadores lá. Então, todo mundo recebeu a revelação, mas ele vira para o Pedro e dá um mandamento, dá uma ordem direta. O Pedro obedeceu e pronto, pescou tanto peixe que a rede quase rompeu. Ele teve que dividir a pesca dele. E depois de dividir a pesca, ele solta tudo e vai atrás de Jesus. Larga tudo para trás, depois de uma experiência tão forte dessa. Quer dizer, então, é revelação, é mandamento, é profecia, fala direto com a gente, indiretamente. Ele tem várias formas, a multiforma que o senhor falou. Exato. Multiforme graça de Deus. Mas sempre na palavra. Na palavra. A palavra de Deus. Ele nunca vai contra a palavra dele. A gente encontra os doidos de vez em quando aí, não encontra não, pastores? Sim, pastor. Inclusive, falando até da pregação da palavra, como Deus é maravilhoso, né? Como numa passagem, numa pregação, ele consegue falar diretamente com todos de forma diferente. O próprio missionário Soares aí contou uma vez, se pegar todo mundo que estava no culto, ouvindo a pregação, cada um, Deus falou alguma coisa. Sim. Um mandamento direto, uma revelação de Deus, um mandamento de Deus diretamente para aquela pessoa. E como Pedro obedeceu, ele teve um resultado sensacional. Se a pessoa ouvir a palavra, aquilo que Deus falou no coração dela, mostrou a ela e colocar em prática, o resultado também será sensacional. Não tem como não ser, né? Exato. É porque o Pedro fala assim, porque tu mandas. Então todo mundo ouviu, mas só foi mandado alguma coisa para ele. Quer dizer, então, não é que os outros não tiveram a revelação, mas ele teve uma ordem direta, diferente dos outros. Verdade, a ordem direta foi dada a ele. Porque tu mandas, eu vou lá. E ele foi e teve uma pesca daquelas, né? É tremendo isso aqui. Se você ficar esperto nisso, você vai... Imagina, se você vai para a igreja agora, ficar ligado. Você vai parar de atender telefone, vai parar de conversar com aquela sua vizinha que só quer saber de falar dos outros. Você vai sair de perto dela, você vai ficar atento, 40 minutos, 50 na palavra. E quando Deus te der uma ordem, dentro daquela revelação, você vai anotar na hora. Aí é só obedecer e você vai ver que Deus vai mudar muita situação em nome de Jesus. Por isso que eu fico triste, chateado, quando a gente está pregando e as pessoas estão atendendo telefone, estão brincando bilu com a criança, estão, sei lá, conversando, parece que está na praça, e a gente pregando, dando uma boa mensagem ali. A pessoa não entende. São mensagens de 30, 40, talvez até 50 minutos, mas que em 30 segundos Deus vai dar a ordem para ela naquela mensagem, e era aquela ordem que ia abrir os caminhos, ia curá-la, ia libertá-la, e ela perdeu porque está fazendo outra coisa em vez de dar atenção à palavra que está sendo pregada. Sabe, pastor, até o diabo, ele não quer que a pessoa escute a voz de Deus. Por isso quer botar distrações como essa. Porque se a pessoa ouvir a voz de Deus, a pregação da palavra, ela vence. E o diabo não quer isso. Não tem jeito, vai vencer, né? Bom, vamos lá, vamos seguir. A voz de Deus pode ser confundida com alucinações ou transtornos mentais? Caramba, pastor Ian, e aí? Acredito que não, pastor.
A voz de Deus. A né? gente sabe quando Deus está falando com a gente. Quando pastor. é transtorno mental ou alucinações, então não tá para confundir. Não tem como a gente confundir, pastor. Não tem como a gente confundir, porque a gente sabe quando Deus está falando com a gente. A gente sabe quando Deus está tocando no nosso coração. Então, uma pessoa alucinada, transtornada, ela não consegue ouvir a voz de Deus? Ou ela Pode consegue ouvir, consegue, como no caso do senhor, né, o seu testemunho, que o senhor estava lá, né, sobre o efeito. E Na o senhor- verdade, eu estava na abstinência. Naquela Você queria madrugada, sair, né, isso? eu queria Você sair tava para sem, queria comprar, sair. porque eu estava muitos dias sem uso, eu estava com crise de abstinência. Mas aí Deus foi lá e Aí Deus falou falou com o comigo. senhor, o senhor entendeu. E na hora que o senhor ligou a televisão, o que estava na tela? A palavra. Mas a semente já Aquela havia sido mensagem pro plantada Senhor, pelo né? meu irmão, pela minha irmã, pela minha esposa, pela minha sogra, aqueles que me cercavam, né? Com fé e amor. E essa semente eu acho que é importante você plantar sempre. Né? Com toda certeza, pastor. Mas, pastor, assim, a voz de Deus pode ser confundida com alucinações ou transtornos mentais? De maneira nenhuma, pastor. Não pode, né? Até porque nós sabemos quando é Deus falando. Eu dou um exemplo. Minha esposa conhece a minha voz. Estamos casados há mais de 20 anos. Se alguém quiser imitar a minha voz, e vendar os olhos da minha esposa e imitar a minha voz, ela vai ver que não sou eu. Porque ela conhece a minha voz, porque está comigo diariamente. Sim. Quando algum cristão fala com Deus diariamente... E imitar sua voz já não é tão fácil assim. Pois essa voz é, de... pastor. É difícil, né? Mas mesmo que a pessoa consiga fazer igualzinho, minha esposa vai Sim, conhecer que não, ela vai que não sou eu. reconhecer. Porque já temos essa vivência. Quem tem essa a vivência comunhão, com Deus né? conhece, exato, conhece a voz de Deus. Ela sabe quando é Deus falando com ela, então não tem como confundir. Então, assim, com essas mesmo que coisas. Deus mostre uma visão assim, já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Sonhos ou uma visão, a gente vai conseguir identificar então que é Deus dando aquela visão, Deus dando aquele sonho. A gente não vai confundir com alucinação, com nada disso. A gente vai entender que foi Deus, porque eu já tive isso aí, Deus já falou comigo desse jeito. E foi Deus, porque aconteceu. A gente percebe quando acontece, né? A gente vê que foi Deus mesmo. E eu não fiquei confundido mesmo, não. Eu vi e sabia que era de Deus. Sabe, pastor, as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Isso aí é forte. E é verdade. Não tem como confundir. Não tem, né? Então, vamos para a próxima. Se uma pessoa escolhe conscientemente, tá? Conscientemente, pastores, não seguir a voz de Deus, conscientemente, isso implica necessariamente que ela está sob influência negativa de Satanás? Eu entendo, pastor, que nós temos, como vimos anteriormente, o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o caminho que devemos escolher. O temor a Deus nos ensina a escolher o melhor caminho, que é o de Deus. É claro que o diabo não quer que façamos a escolha certa. Por trás de toda a normalidade, como o missionário sempre diz, tem a mão de um espírito maligno. O diabo não quer, amigo que está assistindo agora, que você escute a voz de Deus, que obedeça a voz de Deus. Quando a pessoa, então, decide, não quero fazer o que Deus mandou, não quero, é uma decisão dela. Mas é claro que tem a mão do diabo por trás disso, que o diabo não quer que a pessoa seja vencedora. Como não tem, então, uma influência maligna? Sempre tem a mão do diabo por trás. Sempre tem, né? Sim. Nem que seja um dedinho ali, um sussurrozinho no ouvido, tentando levar aquela pessoa contra a palavra, né? Não vou seguir, não vou obedecer isso daqui, não vou fazer isso daqui. É consciente a coisa, né? É consciente, né? Ela não quer seguir, você vê que é algo maligno, né? O diabo endurece os corações, pastor. Ele endurece o coração para a pessoa não querer seguir o caminho de Cristo. Então, o demônio sempre coloca um dedo ali para endurecer o coração da pessoa. A influência, né? Eu tenho comentado com algumas pessoas que foi ele que criou outro dia falava, tem outro programa aqui, foi ele que criou essa profissão de influência, né? Eu falava no outro programa aqui, eu falava sobre isso. Ele influenciou a terça parte dos anjos e depois desceu, caiu, virou quem ele virou e continua influenciando um monte de gente, inclusive cristãos, que não vigiam, né? Isso é falta de vigiar, né? É verdade, Isso é falta de vigiar. Mas é necessariamente influência maligna, assim, né? Sempre tem a mão do diabo por trás. Como é que você vai conscientemente não querer seguir aquilo que Deus está te falando? E a vontade de Deus é boa, perfeita A vontade e de Deus agradável é boa, a perfeita gente, e agradável. Romano 12, né? Tem aquele exemplo, pastor, eu estava lembrando aqui agora, daquele exemplo do jovem rico,
que Jesus foi lá, falou para ele o que ele tinha que fazer. O pai, no caso, que representava Jesus. Isso. E na hora ele recua muito triste porque tinha Não, você está falando do jovem rico, não é dos irmãos, não dos irmãos do jovem Não, o jovem rico, Entendi. Ele foi contrariado com aquela palavra, ele se sentiu contrariado com aquela palavra e decidiu não seguir Jesus e recuar. Né? E ali ele perde, talvez, um grande chamado, uma grande obra que Deus queria fazer na vida dele. Eu acho, até falei, em tom de brincadeira, lógico, mas eu falei, talvez a Bíblia tivesse 67 livros. Talvez esse jovem rico tivesse escrito um livro, o nome dele estivesse lá. Mas ninguém mais fala dele, ninguém nem sabe o nome dele. Ninguém sabe o nome dele, ninguém não fala mais dele. E foi deliberado mesmo, ele decidiu, não quero, não vou fazer, consciente. Isso é influência maligna, né? Então, concordamos com isso. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos às ruas ver o que as pessoas responderam. A pergunta de hoje é, você acredita em Deus? Vamos ao quadro Opinião. Sim, acredito. Com certeza, Deus está em tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus em primeiro lugar sempre. Tudo na minha vida assim que eu vou fazer, eu sempre peço a permissão de Deus. Aí espero acontecer, eu falo, isso aqui foi Deus que fez acontecer. Acredito e muito mesmo. Olha, Deus para mim, gente, é tudo, né? É tudo. É tudo. Não tem nem como explicar. Deus para todos nós somos todos. Eu sou de Deus, eu oro muito de madrugada, agradeço a Ele, de tudo. Guarda a família, guarda os parentes, guarda as pessoas. Eu peço tudo que eu peço, Ele dá a resposta. A cura, fui curada, do rim, saúde. Deus está me dando. Abriu as portas do trabalho, estou trabalhando, estou estudando. Graças a Deus, Jesus é maior. Com certeza. Hoje mesmo eu tive uma graça, né? Eu estou passando por um problema sério de saúde. Creio nele, eu vou ficar curada, né? Vou ficar curada, tenho uma fé, certeza que isso já aconteceu. Pelo menos para mim, eu vou dizer por mim, é difícil você não acreditar que Deus existe observando tudo ao nosso redor, né? Eu acho que até como alguém que observa de forma científica as coisas é um pouco difícil. Até porque a maioria dos cientistas, eles acreditavam em Deus, na existência de Deus. Até porque é algo muito complexo. O universo ele é muito complexo para deixar de acreditar na existência de Deus. Né? Tudo é muito complexo, das menores partículas até as maiores. Ele é onisciente, onipresente, entendeu? E ele está sempre conosco, nos guardando, nos fortalecendo. Deus existe, amigo. Para de acreditar nessas pessoas que vivem falando que Deus está morto, que Deus não existe. Primeiro, que se disseram que Deus está morto, é porque essa pessoa que disse que Deus está morto acreditava em Deus. Ele estaria vivo e morreu para ela. Morreu, foi para ela, mas ele está vivo, vivi, continuará vivo, não existe isso e Deus existe. Pastor, João 14, eu lembrei, João 14:1, até puxei aqui porque eu lembrei quando eu ouvi o pessoal falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. É interessante, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que a gente fala tanto, né? As pessoas precisam crer em Deus do jeito que Deus é. Não, muita gente diz que crê em Deus, mas crer pela palavra é crer nele, no Filho e no Espírito Santo. Mas ele existe, né? Existe. Vocês têm dúvida, não? Nenhuma. Depois de tudo que ele fez na minha vida, não tem como duvidar. Imagina. Ele é real, é poderoso e muda a história de qualquer pessoa que crê nele. Glória a Deus. Bom, vamos ao X da questão, vamos lá. Bom, X da questão de hoje, qual a importância de estar disposto a ouvir a voz de Deus? Eu trouxe primeiro o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 20, preste bem atenção. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Por que é importante você estar disposto a ouvir a voz de Deus? Porque quando você ouve a voz de Deus, você não cai no engano. O Saul está falando para o Samuel que ele foi fazendo o que ele ouviu Deus falar, mas ele não estava fazendo o que ele ouviu. Deus havia mandado ele acabar com os amalequitas. Deus havia lembrado que esse povo resistiu ao Moisés quando eles saíram do Egito. E ele falou, eu não quero mais esse povo aqui. Era para destruir os amalequitas. E ele está falando, quando Samuel chega,
ele vai falar para o Samuel, não, mas eu estou fazendo o que eu ouvi a voz de Deus para falar para mim. Ele ouviu do jeito que ele queria ouvir. Ele ouviu e fez o que ele queria fazer. E por causa disso, Saul vai perder a bênção dele. Então, cuidado, é importante você estar disposto a ouvir a voz de Deus para que você não seja enganado desse jeito. Para que você depois não diga assim, poxa, Deus mandou fazer. Aí daqui a pouco, não, estava errado. Aí depois, Deus mandou fazer. Aí depois, não, está errado. Mas peraí, Deus está te mandando errar muitas vezes? É você que não está disposto a ouvir de verdade a voz de Deus. Aí você está acreditando a Deus aquilo que você quer fazer. O Saul fez o que ele queria fazer. E ele disse ao Samuel que ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não era. E por causa disso ele perdeu a bênção dele, perdeu o reinado. Algum tempo depois, o Davi vai reinar no lugar dele e ele vai morrer. Que coisa séria. Pastores, bem rapidamente, é só um comentário, né? Mas é interessante, né? E quantas pessoas a gente já ouviu, né? De falar pra gente, não, Deus está me dando essa direção, pastor. Deus que está me dando essa direção. E aí depois você vê a pessoa chorando, sofrendo, pedindo desculpa, voltando atrás. Aí a gente percebe, Deus não falou com ele. Foi qualquer outra entidade, mas Deus não foi. Não é? O senhor já passou por isso? Já atendi pessoas com esse mesmo problema, disse que foi Deus que falou com ela, mas era o que ela queria. Ela não deixa Deus falar. Igualzinho o Saul aqui. Né? Igualzinho. Deus falou comigo, não foi. Não foi. Já tive também, pastor. Já teve, já? Tá tão recente agora. De olhasse para a pessoa e falar assim, isso aí não tem nada. Na hora vir no coração a palavra. E aí você... Chegou a dar a palavra para a pessoa. E a pessoa fez o que ela... Falou, não, Deus está mandando. Deus está mandando fazer, agora é a hora. E depois de um tempo você só ouvir, né? Na verdade a pessoa nem passou que fez. Eu fiquei sabendo pelos outros que ela foi lá e fez. Claro. E depois eu fiquei sabendo, né, por intermédio dela, que deu tudo errado, que a pessoa, outra humilhou a outra, um se humilharam, foi um negócio, né? Se humilharam. Do diabo mesmo. E eu peguei e falei, a palavra foi essa daqui, ó. Ló e Abraão, eles tiveram que se separar. E a pessoa não quis obedecer, ela quis ouvir a Deus do jeito dela, do jeito que ela queria. É muito sério. Esteja disposto a ouvir a Deus, tá bom? Hoje no Conexão nós falamos sobre voz de Deus. E eu estive aqui com esses dois homens de Deus, o pastor Joel Nunes, da nossa igreja de Campo Grande. Pastor Joel, foi um prazer tê-lo aqui comigo no programa. Por favor, seu endereço, para que as pessoas possam te procurar lá na nossa sede regional em Campo Grande. Pastor Ednilson, o prazer foi todo meu. E eu estou lá em Campo Grande, na Avenida Cesário de Melo, número 2245. Diariamente temos reuniões na nossa igreja às 8, 10, meio-dia, 15 e 19 horas. E aos domingos, 8, 10, 15 e 18. Avenida Cesário de Melo, 2245. Graças a Deus, pastor. Foi um prazer. Também estivemos aqui com o Ian Silva, o nosso pastor lá de Olaria, em Nova Friburgo. Pastor Ian, seu endereço, seus horários, para que as pessoas te procurem lá em Nova Friburgo, em Olaria. Pastor Ednilson, é um prazer estar aqui com o senhor hoje, com dois grandes homens de Deus. E lá em Olaria, pastor, toda quarta, sexta e domingo, né, pastor, 8, 15 e 19 horas, no endereço na Avenida Conselheiro Júlio Arpe, 387, pastor, bem no centro de Olaria ali. Nós estamos para poder receber você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu estou aqui na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Domingo muito especial, 7, 9 e meia, 14 e 18 horas. Os jovens estão se reunindo às 16 horas lá na nossa sede. E durante a semana, quarta, sexta, 8, 14 e 19, tem sido muito especial. Venha estar conosco em nome de Jesus e acompanhe o nosso programa pelo YouTube, canal Conexão, Pastor Ednilson Lima. Os nossos programas são todos lá no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, ficamos por aqui, até o próximo Conexão.